Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fer Mendes, nós estamos aqui no canal Pedagogia Tira Dúvidas e essa é mais uma série de vídeos. Dessa vez nós estamos aqui com a disciplina Teorias e Práticas do Currículo, do curso de graduação de Pedagogia. Esse é o resumo da unidade 1. E aí, vamos estudar juntos? Então, gente, estudando sobre teorias e práticas do currículo, nós entendemos que quando falamos de organização do currículo, planejamento, sobre o currículo, nós precisamos fazer uma reflexão a respeito de 4 itens muito importantes. A quem vamos ensinar? Qual que é o nosso público? Qual é o tipo de sociedade? Quais são os tipos de pessoas? Qual é aquela cultura? Quem serão essas pessoas? A quem vamos ensinar? O que ensinar? Que seria, na realidade, os conteúdos, Quais serão os conteúdos que deveremos ensinar e quais ficarão de fora, desse currículo. Como ensinar, que seria, no caso, a metodologia, para que nós possamos passar esse conhecimento. Como avaliar, também é super importante. Como que será essa avaliação? Como nós iremos perceber se aquele currículo, se aquela programação que nós fizemos, se ela foi ou não inserida naquela sociedade, se ela foi ou não compreendida pelos nossos alunos. Então, gente, vamos fazer aqui uma breve linha do tempo. O Brasil colônia, do ano de 1500 até 1759, a educação ela era composta, ela era disseminada pelos jesuítas, que se preocupavam mais apenas em catequizar os índios, e eles atendiam, sim, uma elite local que era analfabeta, ou seja, eles alfabetizavam somente a elite. Então, o currículo aqui ele servia para promover a hegemonia europeia. Depois do ano de 1759, nós tivemos a Reforma Pombalina, onde o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil. Então, o iluminismo ele trouxe uma educação laica e científica. A educação deveria atender os interesses da burguesia. O currículo era voltado, então, para os interesses do Estado. Então, a partir daí, nós tivemos no Brasil uma educação laica, um pouco, eu posso dizer que não 100%, mas mais distanciada, mais independente da igreja, e um pouco mais científica. A partir do ano de 1822 até o ano de 1889, durante o Brasil Império, as províncias foram responsáveis pela forma como a educação pública se organizaria. Daí o currículo, então, era centrado nos conhecimentos humanísticos e para qualificar a mão de obra menos abastada com ensino profissionalizante. Durante a República, então, de 1889 a 1930, nós tivemos conteúdos mais científicos e menos humanistas. O currículo era vinculado à teoria não crítica, que são as teorias tecnicistas, tradicional, da escola nova. No período da Era Vargas, do ano de 1930 ao ano de 1945, o Brasil passou por uma fase de grandes movimentos nacionalistas. Dentro da educação, nós tínhamos a disciplina moral e cívica, que era uma maneira de inculcar na mente dos jovens, aquele amor à pátria, amor à bandeira. Vargas era tido como um pai para o país. As cartilhas, desde muito cedo, incentivavam que as pessoas tivessem esse amor ao presidente, essa devoção. O ensino secundário se dividia entre indústria e comércio. O currículo ele buscava adequar o devido às normas e regras sociais. Então, era um currículo mais para manutenção do status quo e que as pessoas se mantivessem nesse pensamento nacionalista. Em 1964, nós tivemos o golpe dos militares, onde a liberdade foi suprimida e a escola foi realmente para a manutenção do status quo. O currículo, então, assume uma dimensão tecnicista e burocrática. A partir de 1990, nós tivemos o advento do neoliberalismo, onde o Estado mínimo, Então, aqui o Estado se ausentou em muitas das suas obrigações, principalmente com a educação. O ensino, então, era voltado à preparação para o mercado de trabalho. Então, gente, vamos entrar aqui na teoria tradicional não crítica ou teoria acrítica do currículo, que tem por principais nomes aí Bob, Dewey e Tyler.
As teorias tradicionais do currículo, elas surgiram lá no começo do século XIX, lá no final do século XIX, aliás, quando começou essa questão da escolarização em massa, ou seja, a escola que antes era para poucos, de repente começa as massas a precisarem de uma educação maior do que era aquela educação que eles recebiam dentro das suas famílias. Isso por quê? Porque o capitalismo, a globalização, ela começou a tomar conta do mundo. Então houve a necessidade de que os sujeitos conhecessem um pouco mais do que simplesmente o que eles conheciam no ambiente familiar. Então a escola foi sendo mais procurada pelas massas. E por isso foi necessário que se repensasse os conteúdos, o currículo que deveria ser aplicado para essas pessoas. Aqui na teoria tradicional, o John Bobbitt, com a sua obra O Currículo. Para ele, a educação devia servir assim, para que o sujeito ele fosse produtivo. O principal aqui é que ele fosse produtivo no mercado de trabalho. E a questão da manutenção, né, das classes sociais. Em sua obra, O Currículo, ele fala muito sobre a questão dos objetivos, procedimentos e métodos. Essa obra, eu li ela e eu posso afirmar para vocês que o pensamento da época era uma divisão realmente entre a educação de massas e a educação da elite. Nós vemos aqui também outro nome, que é o de Ralph Tyler, né? Que ele veio fortificando aí os pensamentos do Bob. E as principais palavras aqui que definem o pensamento dele sobre currículo são tecnicismo e objetivo. Então, para ele, o currículo deveria ser elaborado por especialistas, implementado por professores e focado na transmissão e memorização de conteúdos. Então aqui você já vê que ele já pensa numa separação entre quem elabora o conteúdo e quem o aplica. E a questão aqui principal também que a gente tira é focar na transmissão, ou seja, aulas verborrágicas, aula onde o professor fala e o aluno memoriza. Nessa época, o pensamento que a sociedade tinha, a elite, né, pensava da seguinte maneira: uma pessoa que aprende muito, provavelmente ela não vai querer trabalhar em serviço braçal. Então é necessário que a educação ela seja feita para que mantenha o status quo, que prepare as massas para o mercado de trabalho, mas que não os induza a querer uma transformação da sociedade, uma transformação, uma quebra nessa separação de classes. Aí vem Dewey, né, que é o pai aí do pragmatismo, que na educação o pragmatismo pode ser visto como aquilo que é prático, né? Ele chega fazendo uma crítica à questão do ensino intelectualista, né? Aquele ensino enciclopédico. Ele pensa assim, olha, a gente precisa ensinar coisas úteis, práticas, ensino para a vida. Então ele teve muita influência no movimento da Escola Nova. No Brasil ele influenciou pensadores como Anísio Teixeira, né, que foi um dos principais nomes da educação no Brasil lá no início do século XX. Ele, junto com o Anísio Teixeira, também junto com outros educadores, ele assinou lá em 1932 o Manifesto dos Pioneiros. Tem um vídeo no canal aí bem rapidinho sobre Anísio Teixeira também para quem se interessar. E aí nós vemos aqui na teoria crítica Apel, Althusser, Gramsci, Bowles, Dintz, Giraud e Freire. Quem serão esses nomes aí da nossa teoria crítica do currículo? Bom, as teorias críticas, né, elas vieram para contrapor aquilo que foi dito lá nas teorias não críticas, né? Ela questionou muito a questão do formalismo curricular, essa questão do tecnicismo, né? E disse também que esse ensino ele estava legitimando as desigualdades sociais. E a gente vê aqui que Apel, para ele o currículo não é neutro. Em primeiro lugar, ele já veio com essa afirmação, né, de que o currículo não é neutro. O currículo ele tem uma intenção, ele reflete as intenções da classe que está no poder. Assim, a gente precisa entender que é necessário questionar por que se ensina tal disciplina, tal matéria, tal acontecimento, e não se ensina outro acontecimento. Por que outro conteúdo não é tão
necessário? A quem que isso vai trazer uma vantagem? Então ele veio com esses questionamentos. Já Althusser, ele vem com uma teoria, a teoria, né, dos aparelhos ideológicos e aparelhos repressivos de Estado, que faz a gente pensar que a escola ela pode sim se tornar um lugar onde o sujeito aprenda, o sujeito tem um aprender muito técnico e pode instigar o sujeito a aceitar a sua submissão, né, das classes sociais. Aí nós vemos aqui com Gramsci, que acreditava que a escola podia transformar a sociedade colocando ideias na cabeça dos jovens. Então ele achava que a escola deveria ser o lugar de colocar ideia nas cabeças dos jovens e fazer com que eles também pensem, comecem a questionar sobre as ideias que são da elite, as ideias dominantes, as ideias já existentes, né? Então ele acreditava sim que a escola devia levar o aluno a ter uma própria consciência, mas não exatamente doutrinando esses alunos, e sim fazendo com que despertasse neles o pensamento crítico, né? Aqui nós vemos um pouco mais sobre Gramsci, né? Quem tiver interesse de aprender um pouco mais, pesquise, porque é muito interessante. Bom, aqui nós temos mais pensadores da teoria crítica, que é Samuel Bowles e Herbert Diess, que acreditavam que a reprodução, né, da ideologia dominante, ela não está ali somente no currículo em si, ela se faz também ali nas relações entre professor e aluno. Muitas vezes eles criticam essa relação, que às vezes parecia mais uma relação de trabalho entre patrão e empregado, e não uma relação ali que deveria ser de aluno e professor, construindo um conhecimento juntos, né? Essa hierarquia muitas vezes é exacerbada, exagerada, né? Giraud, ele também é um teórico aí das teorias críticas do currículo, né? E ele acredita que o currículo ele pode sim emancipar, libertar, levar o aluno a ter uma voz, né? Isso é importante, levar o aluno a ter uma voz nesse ambiente, né? E ele criticava essa separação que a gente vê ali na teoria crítica não crítica do currículo, que é a separação que se faz entre quem confecciona o currículo, né, quem que elabora esse currículo e o professor. Ele vem dizendo que será que isso é bom? Será que é o certo? Separar aquele que elabora e aquele que executa, igual fala lá nas teorias tradicionais? Agora a gente chega aqui no nosso brasileiríssimo, né, Paulo Freire. Dentro das teorias críticas, ele criticava que a teoria não crítica do currículo, ela era uma teoria de educação bancária, onde o professor vinha e jogava, lançava, depositava o conhecimento na mente do aluno, que passivo, né, de maneira passiva ali, ele recebia aquele conhecimento e pronto. E para Paulo Freire, a educação não deveria ser assim, a educação deveria ser construída, a educação deveria levar o sujeito à sua emancipação, né? À sua libertação. O sujeito deveria saber se expressar, olhar e entender o seu papel na sociedade, né? Agora a gente entra aqui na teoria pós-crítica, né? Tendo aqui como principais nomes Foucault, Derrida e Guattari. Então, essa teoria ela surgiu lá no início dos anos 90, né, com a fundamentação no pós-estruturalismo, no pós-modernismo, e ela pensava num currículo que englobasse, que fizesse um pouco além da crítica, né, feita na teoria anterior. Esse currículo deveria englobar temas vinculados ao conhecimento, como a identidade, a questão de gênero, feminismo, raça, etnia, as diferenças, né, entre os sujeitos, a sexualidade, a subjetividade de cada pessoa, a questão do multiculturalismo, né, os temas transversais e muitas outras coisas.
Então aqui também acabava a questão da metanarrativa, né? De que existe alguma coisa, existe algo que explique toda a forma que a sociedade funciona, né? Se fundamenta, como antes acreditava somente no que tem, por exemplo, na Bíblia ou no Alcorão, né? Abrindo para novos pensamentos, novos modelos de se pensar. Então a teoria pós-crítica ela veio aí rompendo com o pensamento positivista que até então existia na educação. Então vamos fazer aqui brevemente, né, um resumo aqui sobre o positivismo criado, né, por Auguste Comte, que agia da seguinte maneira: o pensar e o agir deveria ser para se alcançar o progresso. O lema é amor, ordem e progresso. E no Brasil ele teve grande influência, positivismo, no início do século XX. Inclusive na nossa bandeira, né, tem uma parte do lema do positivismo, que é ordem e progresso. Então, aqui na teoria pós-crítica, nós vemos que Foucault acreditava que não existe poder que não se utilize do saber. E que o saber, ele é uma expressão do poder. Então, ele acreditava nessa vinculação entre poder e saber. Então, a questão das teorias críticas. Quais foram os movimentos, então, que iniciaram as teorias críticas no mundo como um geral? Nos Estados Unidos foi a reconceptualização. Era aquela insatisfação que muitos americanos estavam tendo com os modelos educacionais, tecnicistas lá, né? Lá de Bob e Tyler, como vimos no início do vídeo. E na Inglaterra foi a questão da nova sociologia, né, que contrapunha assim, a questão da tradição empírica e estava se preocupando ali com o fracasso das crianças e dos jovens das classes operárias. Então era conhecimento poderoso ou conhecimento dos poderosos. Essa palavra, essa frase, ela vem lá de Michael Young, né, que eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram a respeito disso, conhecimento do poderoso ou conhecimento dos poderosos. E no Brasil nós tivemos, né, Paulo Freire com seus temas geradores, onde para ele ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens que se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire ele acreditava que as pessoas precisam de uma educação que lhes faça entender qual que é o seu papel no mundo, em qual contexto elas vivem. Para ele não basta ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual é a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir essa uva e quem lucra com esse trabalho. Então Paulo Freire ele dizia que não basta apenas ensinar um adulto, por exemplo, a ler. Isso não vai trazer uma transformação social muito grande na vida dele. É necessário que ele entenda, através da leitura, ele entenda o mundo em que ele vive, o contexto. É muito interessante um livro de Paulo Freire que se chama A Importância do Ato de Ler, onde ele fala a respeito, né, da palavra mundo. Quando nós linkamos, né, nós juntamos a palavra ao seu contexto, ao seu verdadeiro significado, fazendo com que aquilo que nós lemos realmente tenha sentido, se faça sentido. Quem ainda não leu A Importância do Ato de Ler e outras obras como Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, busquem ler, porque é muito interessante, enriquece bastante. Então, mais uma vez, né, os movimentos que deram início às teorias críticas na França, Passeron e Bourdieu. Eles são dois filósofos que, através de suas teorias, surgiu o conceito de capital cultural. Capital cultural é um interessante conceito a respeito da bagagem cultural. Por exemplo, nós não podemos dizer falar sobre meritocracia sem pensar na questão do capital cultural. Porque como achar que as pessoas têm as mesmas oportunidades, que a educação é igual para todos, se não considerarmos essa bagagem cultural que elas carregam dentro de si? Por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela tem acesso aos melhores teatros, aos melhores shows, aos melhores livros, cursos, e etc. E muitas viagens. E tudo isso vai agregando culturalmente para aquela pessoa. E outra pessoa que às vezes não teve essas
oportunidades, né? Uma pessoa que às vezes nunca viajou, não teve acesso a essa cultura toda, elas podem ter até as mesmas oportunidades educacionais na escola, mas e se a gente pensar nessa subjetividade, a gente vê que são diferentes. Existem capitais culturais diferentes, bagagens culturais diferentes, né? Isso interfere muito no modo que a pessoa aprende na escola. Que mais uma vez eu fiz um outro slide a respeito de Michel Foucault, né, que quem quiser dar uma olhada, pesquisar um pouco mais, essa relação entre o corpo dócil, lá nos nossos vídeos também a respeito de educação formal e não formal, no primeiro vídeo a gente fala um pouco também sobre corpo dócil. Finalizando aqui sobre dualismo escolar, nós vemos a relação, né, aqui uma criança da escola particular com um pensamento iluminado, né, por uma lâmpada, e uma criança da escola pública, o pensamento, né, ali com um lampião a gás ali, então na dificuldade. Então nós devemos pensar que o currículo ele não pode legitimar a questão do dualismo escolar. O currículo ele tem que vir para transformar essa situação a fim de que equiparemos, né, a educação seja equiparada ali de maneira que todos tenham oportunidades realmente iguais. Não adianta, como eu falei a respeito aqui agora do capital cultural, dar somente as mesmas oportunidades para todos e achar que ali vão se sobressair aqueles com a meritocracia, né? Não é bem assim que funciona. A gente tem que fazer uma análise um pouco maior, fazer uma reflexão maior sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se inscreva no nosso canal Pedagogia Tira Dúvidas. Coloque aí nos comentários algo que você gostou, que você gostaria de acrescentar ou perguntar, tá bom? E curte esse vídeo. E no mais, vamos estudar juntos!